Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo eu vou estar falando da análise fundamentalista da empresa Alpargatas. Mas antes de mais nada, quem puder estar se inscrevendo no meu canal aí, para quem não é inscrito, já ajuda aí para a continuidade do projeto. Tem uma análise aqui de outras empresas, tem outros assuntos também. É, eu tenho uma noção de Excel, eu dou algumas aulas aqui de Excel avançado, utilizando Excel VBA. Eu criei uma série aqui da minha experiência em relação a opções binárias. Tem bastante conteúdo interessante aí, quem puder estar se inscrevendo, agradeço demais e também acredito que possa contribuir aí com vocês. Bom, deixa eu abrir aqui o slide. Bom, a gente vai fazer a análise do ano de 2020. Lembrando, claro, que ainda não foi apurado o quarto trimestre de 2020. Nós vamos fazer a análise dos 3 primeiros trimestres, ou seja, do primeiro ao terceiro. E para ter uma base comparativa, nós vamos utilizar os 3 primeiros trimestres dos anos anteriores, para ser mais exato, de 2014 a 2020. Vamos começar aqui com a análise da DRE. A DRE é o demonstrativo do resultado do exercício. Começando aqui com a primeira conta, que é a receita líquida, que é o lucro bruto menos algumas deduções, como descontos concedidos, devoluções e impostos que vão sobre as vendas. Ou seja, isso daqui é o total de vendas da empresa. Vinha mantendo um determinado patamar de 2014 a 2019. 2020 teve essa queda, que a empresa foi muito impactada aí pelo lockdown da pandemia. Muitas lojas tiveram que fechar, teve redução de horário e teve a questão do fechamento dos shoppings também. E na questão da exportação da empresa, ela sofreu muito com o impacto da dificuldade da exportação por causa do lockdown. Outros países também da América Latina, Europa, América do Norte também acabaram fechando e dificultando alguns processos de exportação e importação, então a empresa acabou sendo impactada aí diretamente na questão do total da sua receita. Bom, a gente tem o custo dos bens vendidos, isso aqui é o total é o custo para que a empresa possa atuar no seu ramo de atividade, ou seja, para produzir e fazer a compra dos seus produtos para a revenda e, no caso, insumos, materiais para que ela possa produzir os seus calçados. Lembrando que a Alpargatas aí, ela tem marcas diretamente relacionadas a ela, que é a Havaianas e a Olímpicos. Então ela fabrica esses chinelos para poder vender. Então ela tem um custo, dessa produção. E o custo dos bens vendidos é praticamente um espelho da receita líquida quando a empresa vende mais. Ela gasta mais, ela precisa comprar mais para poder atender essa demanda. Agora, quando ela vende menos, a tendência é ela gastar menos, é o que está ocorrendo aqui. Então, praticamente o custo dos bens vendidos é um espelho da receita líquida. Bom, a gente tem o lucro bruto. O lucro bruto é a primeira conta de resultado, ou seja, de apuração de lucro e prejuízo. Para a questão de análise ainda não tem tanto peso ainda, mas o importante é que a empresa sempre teve lucro. Tem alguns casos que a situação da empresa está tão complicada que já no lucro bruto já apresenta prejuízo, que não é o caso da Alpargatas. Ela vem mantendo uma média aí de 2014 a 2019, teve essa queda em 2020 aí por questão do impacto direto da pandemia. Bom, a gente tem as receitas e despesas gerais administrativas. Isso aqui são outras despesas que são relacionadas à empresa, mas não está ligado diretamente ao seu principal ramo de atividade, ou seja, são outras despesas indiretas da empresa. Despesas e receitas, né? No caso das receitas, são recursos que entram no caixa da empresa, mas que não está ligado diretamente ao seu principal ramo de atividade. A gente pode citar aí exemplos: venda de ativo fixo da empresa, imóveis, frota de veículos, vamos supor que a empresa troque o seu parque de tecnologia, compre novos computadores, servidores, e esses computadores antigos a empresa acaba leiloando ou vendendo
para outras empresas ou até pessoas físicas, então são recursos que vão entrar no caixa, mas que não está ligado ao seu principal ramo de atividade. Já no caso das despesas, envolve mais questão organizacional, por exemplo, o pessoal do administrativo, produtos de limpeza, manutenção predial, ou seja, está mais ligado diretamente na manutenção da empresa, mas não com o seu principal ramo de atividade. Bom, de questão de leitura do gráfico, quando está no patamar negativo, quer dizer que as despesas superaram as receitas. Quando está no patamar positivo, quer dizer que as receitas superaram as despesas. Raramente as receitas superam as despesas, porque dificilmente a empresa ela vende algum ativo, né? Que não é todo ano que a empresa vai vender algum ativo dela. Então, normalmente as despesas sempre superam as receitas, e foi o que aconteceu aqui de 2014 a 2020. Nunca esteve no patamar positivo, ou seja, as despesas sempre superaram as receitas, e a gente consegue analisar aqui que ela vem sempre mantendo o mesmo patamar de despesas de 2014 a 2020, tendo pouca variação. Diminuiu um pouquinho entre 2017 e 2018, aumentando um pouquinho em 2019, tendo uma correção em 2020. Bom, a gente tem o resultado operacional para a questão de avaliação da empresa. Ele é considerado mais importante, é o famoso EBITDA ou LAGIDA. A empresa nunca apresentou prejuízo de 2014 a 2020. Ela vinha numa crescente de resultado operacional de 2014 a 2018, tendo queda brusca aí do seu resultado operacional em 2019, sendo o seu pior período em 2020, sendo impactado novamente pelo coronavírus. Bom, a gente tem as despesas e receitas financeiras. Isso daqui é que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro. Aqui a gente pode incluir variação cambial, juros que ela paga de empréstimos e financiamentos, e o que ela ganha ou perde nos seus investimentos, investindo em outras empresas aí no mercado aberto, no caso na Bolsa de Valores. A ideia é a mesma da receita e despesas gerais administrativas. Está no patamar negativo, quer dizer que as despesas superaram as receitas. Se estiver no patamar positivo, quer dizer que as receitas superaram as despesas. E de 2014 a 2020, a empresa sempre esteve no patamar negativo, as despesas sempre superaram as receitas. Só de 2014 a 2020 as despesas foram bem inferiores aos demais. De 2015 a 2019, 2014 a 2020 foi bem próximo do patamar neutro, ou seja, quase que a empresa nem tem despesa nem tem receitas, chegando bem próximo do patamar positivo. Bom, a gente tem o lucro antes do imposto. Isso aqui é a apuração do lucro ou prejuízo antes da apuração do imposto. A empresa vinha apresentando um crescente lucro de 2014 a 2018, tendo essa queda forte em 2019 e 2020, acompanhando essa queda, impactado aí pelo coronavírus. Bom, a gente tem o imposto pago. Esse daqui é o imposto de renda e contribuição que a empresa paga para a questão de avaliação de investimento. Não quer dizer muita coisa para a gente. De 2014 a 2016, se está no patamar positivo, quer dizer que a empresa pagou imposto. Se está no patamar negativo, quer dizer que houve crédito de imposto, ou seja, a empresa não pagou imposto, mas pelo contrário, ela foi creditada de imposto. Ela não pagou o imposto em 2017 nem em 2020, pagando imposto nos demais anos de 2014, 2015, 2016, 2018 e 2019. Bom, a gente tem um lucro líquido. O lucro líquido é a última conta do demonstrativo do resultado do exercício. É a última apuração de lucro e prejuízo. É o que vai ser o saldo que der nessa conta. É o que vai ser destinado para a divisão de lucro entre os sócios e acionistas, no caso de lucro, né? Pagamento de dividendos, reserva estatutária, reserva legal, lucro ou prejuízos acumulados para o próximo período. De 2014 a 2020 a empresa sempre lucrou, nunca teve prejuízo. Veio numa crescente também de lucro de 2014 a 2017. 2018 começou uma queda do seu lucro.
chegando ao seu pior período em 2019 e 2020, subindo um pouquinho em relação a 2019. Bom, vamos falar um pouquinho da estrutura de capital, começando com a participação de terceiros. Isso aqui é o percentual representativo do total da dívida que a empresa tem com terceiros, com empréstimos e financiamentos, em relação ao que foi investido lá pelos sócios acionistas no patrimônio líquido. Aqui o ideal, quanto menor, melhor. Se tiver abaixo de 100%, quer dizer que o patrimônio líquido, ou seja, o capital próprio investido pelos sócios acionistas, supera ao que foi pego de empréstimos e financiamentos. Se estiver acima de 100%, quer dizer que a empresa está alavancada, ou seja, ela está sendo operada pela sua maior parte com capital de empréstimos e financiamentos, né? O ideal é que a maior parte das operações da empresa seja operada pelo patrimônio líquido, pelo capital próprio. E a gente consegue analisar que de 2014 a 2020 sempre foi abaixo de 100%, ou seja, a empresa sempre foi apurada, sempre foi operada com capital próprio, pela sua maior parte, né? Vinha mantendo um certo controle de 2014 a 2018, teve uma queda em 2019 e a empresa pegou em 2020 o percentual da participação de capital de terceiros aumentou muito, chegando próximo ao patamar de 60%. Bom, a gente tem a composição do endividamento, daqui a gente analisa qual é a representatividade percentual do total da dívida, como que ela está dividida tanto no período a curto prazo em relação a longo prazo. Se tiver abaixo de 50%, quer dizer que a menor parte da dívida da empresa está a curto prazo e a maior parte está a longo prazo. Se estiver acima de 50%, quer dizer que a menor parte da dívida está a curto prazo e a maior parte está a curto prazo. O ideal é sempre estar abaixo de 50%, ou seja, a menor parte da dívida está a curto prazo, porque a empresa consegue girar o seu estoque em tempo suficiente, fazer caixa para poder pagar essa dívida em dia. E não é o caso que ocorre aqui na Alpargatas. De 2014 a 2020 sempre foi acima desse patamar de 50%. Deixa eu traçar uma linha aqui. Tentar traçar uma linha reta. Esse aqui é o patamar de 50%. Deixa eu tentar corrigir aqui. Sendo o pior período em 2017, o melhor período foi em 2016. Que o ideal, quanto menor, melhor. Mas vem mantendo aí um patamar de 60 a 90% da participação da composição do endividamento. Ou seja, a maior, sempre do período estudado de 2014 a 2020, sempre a maior parte da dívida da empresa sempre esteve a curto prazo e não a longo prazo, ou seja, a empresa sempre pagou seu empréstimo de financiamentos no período corrente, ou seja, no período operacional, no período de um ano. Bom, a gente tem a análise de rotatividade, começando aqui com a rotatividade do estoque, ou seja, depois que o chinelo lá, o calçado, é produzido e ele vai para estoque, quanto tempo ele fica parado lá. Bom, de 2014 a 2020 vem numa linha de tendência de alta. 2014 o estoque ficou parado em média aí 7 dias, chegando a 2020 aí aumentando a 13 dias aproximadamente o calçado ficou parado o estoque. Que o ideal, quanto menor, melhor. E a gente consegue ver que o estoque ano após ano ele vem ficando mais tempo parado e o produto fica cada ano que passa ele fica mais tempo parado em estoque. Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui do prazo médio de recebimento. Depois que a empresa efetua a venda, quanto tempo ela demora para poder receber dos seus clientes. Bom, vinha mantendo uma média aí de 8 a 9 dias de 2014 a 2019, aumentando fortemente em 2020, chegando aproximadamente aí 11 dias depois que a empresa efetuou a venda. Ela demorou em 2020 aproximadamente 11 dias para poder receber dos seus clientes. Bom, a gente tem um prazo médio de contas a pagar. Depois que a empresa compra de seus fornecedores, quanto tempo ela demora para poder pagar. Aqui o ideal é quanto maior do prazo.
2014 a empresa praticamente pagava os seus fornecedores no mesmo dia, aumentando aí esse prazo em 2015, vinha mantendo uma linha de tendência de alta de 2015 a 2018, chegando em 2018 a 9 dias aproximadamente, caindo em 2019, chegando aproximadamente a 7 dias e subindo aí esse prazo em 2020 para 10 dias. Aqui o ideal do prazo médio de contas a pagar, porque o ideal é maior, que seja maior desse prazo, porque o ideal é que ele seja superior ao prazo médio de recebimento. Por quê? Porque o ideal é a empresa receber primeiro dos seus clientes e depois pagar os seus fornecedores, ou seja, melhor, pela lógica natural e ideal é que a empresa receba primeiro os seus clientes para poder gerar caixa para poder pagar os seus fornecedores em dias. Agora, caso a empresa paga primeiro os seus fornecedores e depois recebe de seus clientes, corre um sério risco da empresa não ter caixa e ter que pegar capital de giro. Capital de giro envolve empréstimos e financiamentos e a empresa acaba aumentando aí a sua alavancagem, ou seja, a empresa cada vez que passa vai ter que depender mais de capital de terceiros. Bom, esbocei esse gráfico aqui. A linha verde para comparar o prazo médio a receber e o prazo médio de a pagar, né, o contas a receber quanto a pagar. A linha verde é o contas a pagar e o prazo médio de recebimento é a linha azul. A gente consegue analisar que de 2014 a 2017 o prazo médio de contas a pagar foi inferior ao prazo médio de recebimento, ou seja, nesse período a empresa sempre pagou primeiro e depois recebeu dos seus clientes, mudando em 2018. A empresa recebeu primeiro dos seus clientes, depois pagou seus fornecedores, voltando ao patamar do prazo médio a pagar sendo o inferior ao prazo médio de recebimento entre 2019 e 2020. Vamos falar um pouquinho dos índices de liquidez, começando com liquidez geral. Aqui é para cada R$1, o quanto que a empresa tem de ativo para cada R$1 de dívida, ou seja, de passivo total. Ou seja, quanto que a empresa tem de ativo para poder quitar o seu passivo, que são as suas obrigações com terceiros. Bom, se tiver acima de R$1, quer dizer que o ativo total da empresa superou as suas obrigações com terceiros. Isso daqui é o patamar de R$1. Nossa, que linha torta. Aqui é o patamar de R$1. Ou seja, a empresa sempre teve um ativo bem superior ao passivo, praticamente está no patamar de R$2. Ou seja, a empresa sempre teve mais que o dobro aí de ativo em relação a passivo. Então a empresa teve mais bens e direitos a receber do que obrigações a pagar a terceiros. Bom, a gente tem a liquidez corrente. Isso aqui a gente pega o ativo circulante em relação ao passivo circulante, ou seja, os bens e direitos que a empresa tem como direito no período a curto prazo, ou seja, no período operacional, período de 1 ano, em relação às obrigações com terceiros no período de 1 ano. Bom, é a mesma ideia. Se tiver aqui acima desse patamar de R$1, tentar traçar essa linha reta aqui. Bom, aqui é a linha de R$1. Ou seja, o ativo novamente sempre foi superior ao passivo. Chegando próximo aqui novamente de a empresa ter praticamente o dobro de ativo em relação a passivo. Bom, a gente tem a liquidez seca. Isso aqui a gente pega o ativo circulante menos os estoques. Ou seja, a gente utiliza as contas que se transformam em dinheiro com facilidade, o caixa e a conta de investimentos. Aqui dificilmente ele supera o patamar de R$1, porque a gente não utiliza o estoque. Por ser uma empresa que tem um grande volume de estoque, então o estoque ele tem uma grande representatividade. Então raramente aqui, como que a gente está deduzindo o estoque do ativo circulante, então ele vai ter um forte impacto aqui no caso da liquidez seca. Então nós pegamos o ativo seco, que é o ativo circulante menos o estoque, em relação ao passivo circulante, ou seja, para cada R$1 de dívida, quanto que a empresa tem de ativo seco. Aqui o ideal é sempre estar acima do patamar de 50 centavos, que é mais ou menos essa linha imaginária, que é essa linha reta entre aspas. O único período que foi abaixo de 50 centavos foi 2015 e 2017, o restante dos anos foi superior
a 50 centavos, sendo o melhor período aí em 2020, chegando próximo ao patamar de R$ 1. Bom, vamos falar um pouquinho dos índices de rentabilidade, começando com o giro do ativo. Isso aqui é o retorno de venda sobre o investimento no ativo total, ou seja, para cada R$ 1 que a empresa vendeu no seu ativo, para cada R$ 1 que a empresa investiu no ativo total, quanto teve o retorno de vendas no período. Bom, o melhor período aqui foi esse daqui, foi entre 2014 e 2016, quando o patamar de 80 centavos, ou seja, para a questão de leitura do estudo, para cada R$ 1 que foi investido no ativo total, a empresa teve um retorno aí de 80 centavos, ou seja, ela teve, para cada R$ 1 teve um retorno de vendas aí de 80 centavos, ou seja, 80%, caindo em 2017 a 2018, chegando no patamar daqui de 70 centavos aproximadamente, 69 centavos para cada R$ 1 que foi investido no ativo total, e tendo essa queda forte aqui, lembrando que teve uma queda muito forte de vendas em 2020 por questão da pandemia, chegando ao patamar daí de 36 centavos para cada R$ 1 que foi investido no ativo total. Bom, a gente tem a margem operacional, qual foi o retorno de lucro do total de vendas, qual foi o retorno de lucro operacional. Lembrando que o lucro operacional é o resultado, a gente utiliza o resultado operacional, que é o resultado que só envolve a questão operacional da empresa, ainda sem o envolvimento de contas terceiras, ou seja, contas externas, que é despesas e receitas financeiras, e o imposto pago. Bom, sempre esteve no patamar positivo, ou seja, a empresa sempre teve lucro, ou seja, sempre esteve aqui no patamar positivo, sempre teve lucro. Ela vinha numa crescente de 2014 a 2018, chegando ao patamar de 14%, e veio numa queda forte aqui de 2019 a 2020, chegando ao patamar próximo aí de 5%. Bom, a gente tem a margem líquida. A margem líquida é o retorno real do lucro, ou seja, qual o percentual de retorno de cada produto que a empresa vendeu. Ou seja, essa aqui é a margem real de lucro, mesmo deduzindo de toda a receita que a empresa teve, deduzindo todas as suas despesas, tudo que a empresa ganhou, menos tudo que a empresa pagou. Então isso aqui é o lucro real. De 2014 a 2015 ficou no patamar daqui de 7% aproximadamente, aumentando essa margem, sendo o melhor período em 2017, chegando próximo a 12%, tendo uma queda forte de 2018 a 2019, chegando próximo a 4%, e aumentando um pouquinho aqui em 2020, chegando próximo a 6%. A empresa até que está com uma margem razoável, sendo o pior período aí entre 2019 e 2020, sendo o melhor período em 2017, chegando praticamente ao dobro. A margem de lucro caiu praticamente o dobro entre 2017 e 2019. Entre 2017 e 2020. Bom, pessoal, a gente termina a análise aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal, agradeço muito. Espero ter contribuído aí na tomada de decisão de vocês, ou para quem está estudando, entender um pouquinho como que é a análise fundamentalista. E espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar deixando um like, agradeço mais. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação, não ficou claro algum assunto, será um prazer tentar esclarecer de alguma forma. E quem quiser que seja analisado uma outra empresa aí, deixe os comentários aí que eu vou tentar fazer um vídeo, tentar ajudar vocês de alguma forma. Um grande abraço, fiquem com Deus, sucesso a todos, até o próximo vídeo.